Continuação do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, estando com Jesus grande multidão, e não tendo que comer, chamados os discípulos, disse-lhes: Tenho compaixão deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm que comer. E se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7. E ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, dando graças, partiu-os e deu a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos de peixes, e ele os abençoou, mandou que fossem distribuídos. Comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobejaram, juntaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000, em seguida Jesus os despediu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Romanos, e nos diz: Irmãos, vós não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque nós fomos sepultados com ele a fim de morrermos para o pecado pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova, porque se nós nos tornamos uma mesma planta com ele, a semelhança da sua morte, selo-emos também a semelhança da sua ressurreição. E sabendo nós que o nosso homem velho foi crucificado juntamente com ele, a fim de que seja destruído o corpo do pecado, para que não sirvamos jamais ao pecado. Porque aquele que morreu, justificado está do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que viveremos também juntamente com Cristo, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre, mas nem a morte terá sobre ele mais domínio. Porque quanto a ele morrer pelo pecado, morreu uma só vez, mas quanto a viver, vive uma vida imortal para a glória de Deus. Assim também, vós, considerai-vos como estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Estimadas almas, estamos no 6º domingo depois de Pentecostes, e esse dia 17 de julho, é o dia de Santo Aleixo, confessor. E o missal traz uma breve explicação da sua vida, que é um asceta do final do século IV, o qual adquiriu grande renome de abnegação. Os seus biógrafos dizem que ele viveu debaixo da escada, a tradição, da casa dos seus pais, mas como ele foi um grande mendigo, desfigurado pelo calor e intempérie, seus pais davam comida e nem reconhecia que era seu filho. E morreu. Quando foram ver, o reconheceram por uma marca de nascença que ele tinha. E aí os seus pais, por serem católicos, cuidaram de um mendigo e acabaram cuidando do próprio filho. E, bom, a reforma do Vaticano II tirou esse santo do calendário porque é uma vida que não querem de mortificação e abnegação, foi posto como lenda piedosa. Mas para a infelicidade deles e para a alegria de todos que creem em Deus, ele existiu e está no céu em glória proporcional à sua abnegação. Estimadas almas, nós aqui reunidos celebramos 3 acontecimentos importantes. O primeiro, que uma alma vai receber o batismo adulto, que vai ser inserido à lista dos filhos de Deus e filhos da Santa Igreja. E por providência do bom Deus, é a epístola que nós acabamos de ouvir.
São Paulo está a dizer o seguinte: para entender um pouco, temos que imaginar um batismo de imersão. Imaginem São João Batista. Bom, o batismo de São João Batista era outro, mas vamos lá. Os orientais católicos que pegam o catecúmeno e submergem na pia de batismal. O que acontece? Aquele sujeito está sepultado pela água. Nós também, mesmo usando uma bacia, estamos sepultados pela água. E o que sai dali, depois desse sepultamento? Uma criatura nova. Desceu um pecador e sepultado está pela água do batismo, e ao ressurgir da fonte batismal, sai vivo para Deus e para a Santa Igreja, liberto do pecado original. E quando se trata de um adulto arrependido, 0 quilômetros, nenhum pecado, todos perdoados. E a partir daquele momento, o que acontece? Nós vivemos para Deus. Mas São Paulo, que conhece a psicologia humana e também, como pastor das almas, via aí as mazelas que seguem os batizados, está a dizer: nós morremos para o pecado, nós morremos para o demônio, nós morremos para o mundo. E por que as nossas obras são obras de pessoas que morreram para tais infelizes? Aí é o grande dilema, é o grande combate de todos nós que aqui estamos. Porque nós estamos com a vida de Deus, graças à sua infinita bondade para conosco, mas as nossas obras são obras de homens que estão mortos. Humanamente falando, é impossível. Todos que estão no cemitério não podem fazer nada. Seus ossos secos, sua carne em putrefação, só pode exalar um odor, um fedor desagradável e nada mais que o silêncio de uma cova. Porém, usando a imagem, a metáfora aqui de São Paulo, nós temos essa proeza de estarmos vivos e fazer obras de pessoas mortas. Que é o pecado? O pecado, seja qual for, venial, mortal, imperfeições, mazelas em definitiva, são obras que nós não temos nenhum auxílio de Deus para fazer desgraças, nenhum. Só desatino de uma mente rebelde, de uma carne indomada, de uma educação que não chegou a domar nossas paixões, de uma vida de oração que não chegou a realmente extirpar os vícios, e aí nós vivemos com obras de pessoas mortas. Isso é uma grande desgraça. A partir desse princípio, quando as nossas obras são obras do pecado, começa a grande dissolução do reino de Deus. Nós vemos no princípio da nossa fé o espírito maligno de discórdia que havia entre os primeiros cristãos e as heresias que surgiram, porque obras do homem velho, e eram pessoas recém-batizadas que começavam a viver o passado que estava sepultado pela água do batismo. Então, queridas almas, é o que São Paulo está dizendo: se nós morremos pela água do batismo para o demônio, para o mundo, para a carne, nós não podemos servi-los. Não existe vitalidade em nossas ações para servir a estes que nós já morremos para eles. E o batismo nos faz viver para Deus somente. Se os senhores pegarem a certidão de batismo e forem ao cartório, não quer dizer nada. Se os senhores forem fazer inscrição na escola com a certidão de batismo, não quer dizer nada. Se os senhores forem fazer qualquer coisa com o documento mais importante na face da terra, que é a certidão do batismo, não quer dizer nada. Mas quando chegarmos ao tribunal de Deus, a nossa certidão de batismo dirá: este fulano, Leandro é meu, e agora que sois meu, o que fizeste como meu filho, como meu servo?
É o único lugar em que o documento mais importante da nossa vida tem valor, porque foi a adoção de Deus para conosco. E depois na Santa Igreja, sem certidão de batismo, os senhores não casam, os senhores não crismam. Por quê? Porque somente aqueles que nasceram para Deus e são membros da Igreja pelo batismo podem receber os sacramentos, cujo direito surge do pertencer a Deus, nosso Senhor. Então, queridas almas, o grande problema é o seguinte: é a incoerência que reina no ordem católico. Eu não vou entrar nas modernistas, tradicionalistas e todos os istas que os senhores quiserem. Eu vou falar dos batizados que creem no que a igreja ensina e que obedecem o que sempre foi mandado para que for obedecido. Nós vivemos uma incoerência que é uma possessão diabólica, maligna mesmo e tirânica, que nos faz tentar viver para Deus. Sim, vivemos para Deus. Nós rezamos, estamos aqui, nos confessamos, nós comungamos e nos esforçamos. Mas o eco fantasmagórico do sepultado debaixo da água batismal diz: não é para dar tanto a Deus. E nós medimos a Deus o que nós lhe damos. E nós não rendemos a Deus toda a nossa inteligência. Aí começam as dúvidas contra a fé. Quando a professora disser que não foi Adão e Eva o pai do gênero humano, foi o macaco, nós vamos acreditar em quem? Por vergonha dos que rirão de nós, porque cremos que foi Adão e Eva o pai de todo o gênero humano, nós vamos acreditar que viemos do macaco. Estupidez, hein? Quando disseram que tudo começou por uma explosão do nada, caótico, que de repente resolveu se formar partículas saídas, não sabemos de onde, e nós, como católicos, dissemos na sala de aula: não, professor, isso é uma estupidez, do nada não sai nada, quem criou que tudo existe se chama Deus. Vão rir da nossa cara e com vergonha disso, o que nós vamos fazer? Vamos ficar quietos e vamos acreditar que é pior do que ficar silenciosos nas estupidezes que fazem crer-nos. E por quê? Porque nós deixamos o velho homem também sepultado junto com o novo homem, que às vezes saem umas bolhas da água, porque o novo homem tem que sair da água, e tem que sair novo e limpo, mas nós queremos afogar o novo homem que sai da água para professar esse pertencer a Deus. Não foi professora que morreu na cruz por ninguém, não foi os biólogos e cientistas que estavam no princípio para saber o que aconteceu e os seus aparelhos não alcançam muita coisa, hein? Por todo o respeito que se deve a ter aos seus descobrimentos, com muitas aspas, mas aquele que fez, disse que fez e é digno de crédito, e para provar o que ele disse, ele morreu na cruz, fez milagres e nos adotou como filhos. E assim, então, queridas almas, nós devemos afogar o homem velho. E afogar junto com o homem velho o que o homem velho crê, o que o homem velho faz, o que o homem velho pensa, tudo que vem do homem velho que morra afogado pela água do batismo. E que não tentemos tirar o homem velho para fundar o homem novo, porque aí sim começa essa incoerência maligna, que às vezes dura toda a vida dos mortais e acaba morrendo na confusão da incoerência. Agora, querida alma que vai se batizar, vamos ter que sepultar o homem velho, que ele morra para sempre. E ao morrer este homem velho, ressurge uma criatura nova. E como sabemos que é nova? Porque ela pensa como Cristo. Ela faz o que Cristo manda e ela foge do que Cristo proibiu. E essa criatura é a única capaz de, neste mundo, ser feliz, da vida neste mundo ter sentido e depois da breve vida encontrará uma vida eterna, onde Cristo, obedecido, servido, vai ser o nosso prêmio eterno. Segundo acontecimento, primeira comunhão, menina vai receber nosso Senhor por primeira vez. A primeira vez mesmo que nós
manducamos a nosso Senhor foi o nosso batismo. Porque o homem novo, saído da água do batismo, ele tem a vida de Cristo. E como somos batizados pela morte de Cristo, nós comungamos espiritualmente a Cristo no batismo? Sim. Agora, vai recebê-lo sacramentalmente, fisicamente. E para que nós comungamos? É para que o homem viva com plenitude. E nosso Senhor disse, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, vai permanecer em mim e eu nele. E é o que? A vida de nosso Senhor. É o sangue de nosso Senhor. É o seu corpo, sangue, alma e divindade que dá para os católicos que querem viver a vida que recebemos no batismo, dá o seu esplendor, lhe dá a imortalidade, lhe dá a graça de ser invencível. E porque às vezes nós somos vencidos, porque nós não comungamos a nosso Senhor como devemos. Aí entramos naquela incoerência. Queremos afogar o homem novo piedoso surgido da água do batismo. Então, querida criança, infelizmente o entorno nosso, a de todos nós, não é a referência. Nós temos que comungar como se fosse a última comunhão. Existia uma menina santa, chamada Imelda, que ela desejou tanto este momento que você desejou, mas tinha pouca idade, e aconteceu que o desejo dela foi tão grande, que nosso Senhor saiu das mãos do sacerdote e foi diretamente aos seus lábios, e ela comungou e morreu. Essa devia ser a nossa primeira comunhão. Os senhores dirão, padre, mas o senhor exagera? Sim, sempre. Porque temos que colocar o exemplo de um santo que morreu? Sim, porque o amor faz a gente se entregar até a morte pelo que nós amamos. E diga o homem velho que está sepultado lá no fundo da pia batismal, ele se entregou sem respeito humano ao pecado, perdeu a vergonha, perdeu a fama, difamou todo mundo, viveu como um demônio na face da terra, não mediu tempo, não mediu esforços. Por quê? Porque amou o mundo. Agora, se o homem novo, saído daquela água, ama Cristo, ele não mede esforços por Cristo. E qual é o elemento que nos dá essa coragem? O próprio Cristo. Por isso comungamos. E a comunhão tem que cada dia causar morte. Aos gritos daquele homem velho que tenta sair da água, porque é Cristo com seu sangue que vence o mal e todas as mazelas cujo mal é causa. Então, comungue e peça a Nossa Senhora a graça de morrer para o demônio, morrer para o mundo e para o demônio, para a carne que não existamos, e assim comungar a hóstia imaculada para reproduzir neste mundo podre a brancura do seu vestido, a alvura da carne imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro acontecimento, renovam a consagração à Santíssima Virgem, alguns que fizeram segundo São Luís de Montfort. Para que vamos à Santíssima Virgem? Porque ela esmagou a cabeça do demônio maldito, cujo homem velho serviu. Ela que trouxe nosso Senhor que irás comungar. Então Nossa Senhora será sempre o meio, o escudo e a espada que fará com que o católico fiel possa vencer tudo o que se levantar no lugar de Deus nosso Senhor. Então, queridos consagrados, renovem e peçam à Santíssima Virgem a graça de viver o que São Luís, no seu tratado, assistiu às promessas que nós fizemos no nosso batismo. O que nós dizemos? Menina, acabou de dizer antes da missa, renuncio ao demônio maldito, eu renuncio às suas pompas e às suas obras. E se nós vivêssemos a coerência com estas renúncias, o nosso mundo não seria um prelúdio do inferno, seria uma antessala do paraíso. Foi assim que Deus pensou, mas foi isso que o diabo estragou, causando no homem o mau uso da liberdade e a história de todos nós que aqui estamos. Então vamos à Santíssima Virgem, como escravos, que o jugo das correntes que causam liberdade nos arraste até Deus. E aí a água do batismo vai triunfar, vivificando a alma batizada. E nosso Senhor, recebido pela comunhão, vai encontrar na alma devota da Santíssima Virgem um habitat natural,
como, salvando as distâncias, ele encontrou um habitat natural no útero da Santíssima Virgem, ele vai encontrar um habitat preparado pelas mãos imaculadas da Santíssima Virgem na alma do batizado que for fiel à consagração para ser fiel ao seu batismo. Então, queridas almas, aos demais que aqui estão, vamos renovar nossas promessas a Deus. Nós renunciamos ao demônio, então nós não podemos ter nada com o demônio. Nós renunciamos à carne, então não temos nada com a carne, porque disso só vem a corrupção e a morte. Nós renunciamos ao mundo, então nós não temos nada do mundo e nem para o mundo, então vivemos para Deus. É a única razão pela qual podemos estar aqui, é para viver para Deus. Não podemos pôr a mão no arado, como diz Nosso Senhor, olhar para trás e sentir saudades dos pecados renunciados, mas é verdade que fica a fragilidade, e para a fragilidade existe algo onipotente, que se chama a vida de Cristo, que está na graça da confissão bem feita, da comunhão recebida e da alma que quer vencer as seduções do demônio e da carne, e comungando sempre com as devidas disposições, nós exorcizamos esses resquícios do mundo e suas seduções, do demônio e de suas tiranias. Então, e para isso, sempre ir a Nossa Senhora. Não é debalde que se reza o terço antes da missa. Nossa Senhora tem o poder de preparar nossas almas para Deus. Então, rezemos. Não é debalde rezar algumas dezenas depois da comunhão, é oportuno, e pedir à Santíssima Virgem que receba Nosso Senhor no seu coração, como naquele 25 de março, e que ela faça o nosso coração melhor para receber cada vez melhor a Nosso Senhor. Esta é a razão da nossa fé. Estamos aqui para isso, então sejamos coerentes com aquilo que nós renunciamos, que foi o mundo, o demônio e a carne, e não tentemos afogar o homem novo, mas deixemos morrer o homem velho que está sepultado pelas águas do santo batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.